foi oprimido por alguém? Foi tratado com benevolência por alguma autoridade? Já sofreu ou praticou bullying? Sonha em ser chefe de um grupo? Por que tantos querem dominar os outros? E como é que a gente deve reagir? A situação que a gente encontra na vida é que todos nós, de alguma forma, exercemos poder e também estamos sob o poder de alguém. Por exemplo, a criança pequena está debaixo da autoridade dos pais e domina os seus brinquedos. O jovem lida com o poder dos professores e domina ou é dominado por seus colegas e seus irmãos. Já quando a gente se torna adulto, entram em cena as relações de poder no trabalho, no casamento, na igreja também. Mas qual é a importância da autoridade? É porque o poder influencia todos os nossos relacionamentos, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com desconhecidos, nos nossos estudos ou no nosso trabalho, na igreja ou com Deus. Deus é a origem de toda autoridade e poder. Olha o que fala o Salmo 99, verso 1. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Deus reina sobre tudo, sobre todos. Ele é a fonte de toda autoridade. E em Romanos 13, nos versos 1 a 7, Paulo fala isso. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, o que Paulo está falando aqui é que, de modo geral, as autoridades foram instituídas por Deus sobre a nossa vida para o nosso bem, como os pais sobre as crianças, os professores sobre os alunos, os chefes sobre os subordinados no trabalho, os políticos sobre a população. Então, de modo geral, elas existem para o nosso bem. Pode até existir abuso de autoridade, mas a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. E Jesus também. Ele recebeu toda a autoridade do Pai, mas ela não foi dada de graça. Lá em Mateus 28, 18, ele falou assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Só que antes dele receber toda a autoridade nos céus e na terra, no capítulo 26 de Mateus, o verso 39 fala assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, porque antes ele se colocou totalmente debaixo da autoridade de Deus. E ele podia muito bem ter recusado ir até o final na sua missão, mas ele resolveu se submeter, bebendo até o fim tudo que tinha no cálice que Deus reservou para ele. Então a autoridade que ele recebeu foi resultado da obediência que veio antes. E com a gente é a mesma coisa. E se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que toda relação de autoridade, de poder, tem um princípio, uma disposição e uma ação. O princípio vai ser a submissão ou a rebeldia. A disposição pode ser obediência ou desobediência. E a ação podem ser boas obras ou pecado. E o interessante é que a ação pode ser boa, mas ser resultado de um princípio e de uma disposição ruins. Você pode fazer alguma coisa aparentemente legal para o seu chefe, mas a sua intenção ser de pura rebeldia, de pura desobediência. Então não basta a ação, a disposição e o princípio também tem que ser bons. E pode existir o contrário também, você ter o princípio e a disposição certos e a ação ser ruim. Por exemplo, os soldados nazistas tinham o princípio da submissão, a disposição da obediência, mas a ação deles era pecado, porque as ordens recebidas eram ruins. Por isso que é tão importante a gente avaliar se a autoridade delegada está agindo de acordo com a vontade de quem delegou a autoridade a ela. Deus é o único que tem a autoridade originária. Todos os demais que têm alguma autoridade têm essa autoridade por delegação. Em casa são os nossos pais, o porteiro do nosso prédio, o síndico do condomínio. Essas pessoas têm autoridade
autoridade sobre nós porque receberam de alguém. Por isso, se você se vir tentado a desobedecer a alguma ordem do síndico ou do porteiro só porque você não gostou da ordem, pare um pouquinho e pense se aquilo não foi justamente para o seu bem. Outra autoridade delegada é na política. São as pessoas que a gente elege: prefeito, governador, presidente, vereador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, os ministros, os funcionários públicos também que têm alguma autoridade sobre nós, a polícia. Na escola ou no trabalho também, a gente tem os professores, os diretores, os chefes. Na igreja, há os pastores, os padres, os bispos, presbíteros, diáconos. E uma coisa importante é que qualquer autoridade que a gente, seres humanos, tenha, sempre vai ser delegada. E a gente precisa representar bem a pessoa que delegou essa autoridade para nós, que em última análise é Deus. Quando Deus delega autoridade para qualquer um, e esse delega a outro, e a outro, e a outro, o pulo do gato é sempre de agir com benevolência. Esse é o desejo de Deus. Ele sempre exerce a autoridade dele com benevolência e justiça, e espera que a gente seja imitador dele também. Por isso é tão importante que quem exerce algum tipo de autoridade também esteja sujeito a alguma autoridade. Não apenas a autoridade de Deus, mas também a autoridade daqueles que a receberam de Deus. Davi, por exemplo, poupou o rei Saul. Quando Saul estava perseguindo Davi, mesmo depois de Davi ter sido ungido rei, Davi sabia que seria rei depois de Saul, mas ele não quis de jeito nenhum antecipar as coisas e acabar matando Saul, mesmo quando teve oportunidade para isso, porque ele reconheceu que aquele era o ungido de Deus e que se estava lá vivo ainda era porque Deus assim o quis. E na verdade essa questão de não estar sob autoridade é o grande problema das seitas. O seu líder não está debaixo da autoridade de ninguém. Então é muito fácil ele resvalar para algum pecado ou alguma coisa bem esquisita. Pesquisa, por exemplo, o que aconteceu com Jim Jones lá na Guiana e veja o final trágico para ele e para todos os que o seguiam. E se, por exemplo, você vir alguma igreja que pode até ter o nome de uma igreja tradicional, como batista ou presbiteriana ou congregacional, mas que na verdade não se sujeite a ninguém que esteja acima dela, dizendo que se reporta diretamente a Deus, fique de olho, viu? A hierarquia é importante justamente por isso, porque só quem está debaixo de alguma autoridade pode ter autoridade sobre os outros. Porque essa cadeia de autoridade, se você for subindo, vai acabar parando diretamente em Deus. Foi ele que deu autoridade à humanidade. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele falou: olha, subjuguem tudo, dominem tudo, eu estou dando para vocês. E eu não sei se você reparou, mas existe um outro tipo de domínio que ele deu também, que eu acho muito lindo. Está lá no capítulo 2, nos versos 19 e 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Você viu que bacana? Deus podia muito bem ter chegado para Adão e falado assim: ó, eu criei isso aqui e o nome vai ser elefante. Eu criei isso aqui e o nome vai ser cobra. Mas não, ele chegou e teve prazer em dar essa autoridade, essa capacidade, esse poder pro próprio homem fazer. Chegou para Adão e falou: olha, você vai escolher um nome para qualquer animal. Você que vai dar para eles. Eu acho isso tão bonito. Como Deus é uma autoridade que ama delegar. E uma coisa interessante é que existe o poder oficial e o poder não oficial. O poder oficial é o título que a pessoa tem. Ah, é o presidente, é o governador, é o delegado, é o mestre, é o professor, é o doutor. E o não oficial é a pessoa que você vê nitidamente que tem um poder, tem uma autoridade, mas não tem nenhum título. Era o caso de Jesus, por exemplo. Ele não tinha cursado nenhuma escola de rabino, mas as pessoas o chamavam de rabi, de mestre. E muitos chegavam e perguntavam: mas de onde que vem essa autoridade toda que ele tem se ele não estudou? Então, da mesma forma que pode existir gente como Jesus, que não tinha um título oficial, mas tinha autoridade, pode existir o
contrário também. A pessoa que tem o título, mas não tem autoridade, é fraco, você não vê nenhum poder fluindo da pessoa. Seja qual for a situação, poder oficial ou poder não oficial, fique bem atento para ver se não ocorre abuso de autoridade. O abuso de autoridade é quando a autoridade delegada vai além daquele poder que recebeu de quem lhe delegou. A gente vê um exemplo de abuso de autoridade na Bíblia, lá em Números, no capítulo 20. Quando Moisés e Arão estavam conduzindo o povo, Deus deu uma ordem a eles e eles extrapolaram essa ordem. E por causa disso, eles tiveram que sofrer as consequências desse ato deles. Olha o que está escrito lá. Os versos 2 e 3 falam assim: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Aí Moisés e Arão foram perguntar para Deus o que eles deveriam fazer. E nos versos 7 a 12 está assim: o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Primeiro erro, como se fossem eles que iriam tirar. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Deus tinha mandado que eles falassem a rocha e eles resolveram bater na rocha. Fizeram o que Deus não tinha mandado eles fazerem e Deus falou: por causa disso, vocês não entrarão na terra que eu prometi dar a esse povo. E foi justamente isso que aconteceu. Moisés até viu a terra do alto do Monte Nebo, mas não foi permitido a ele que entrasse ali. E como é que a gente pode sofrer abuso de autoridade ou abusar da autoridade que a gente recebeu? Quando a gente força, ou pisa no outro, ou empurra. Quando a gente tem algum ministério, por exemplo, o dom de cura, e a gente ora pela cura de alguém, a pessoa não é curada, e a gente começa a culpar o outro de falta de fé por isso. Isso é um abuso, isso é uma violência. Na igreja, quando a gente exerce a nossa liderança de uma forma totalmente sem compaixão, os pastores, por exemplo, em vez de cuidarem das suas ovelhas, como um bom pastor, acabam sendo cruéis, acabam sendo mercenários. E isso muitas vezes é resultado da estrutura dos seminários atuais, que produzem mais escribas do que pastores mesmo. A gente não deve nunca esquecer, seja qual for o tipo de liderança que a gente exerça dentro da igreja, Jesus nos diz isso que está em João, no capítulo 10, versos 10 e 11. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O seu pastor deve ser assim, ser capaz de dar a sua vida para morrer, mas a cada dia dá de fato a vida dele por você e pelas outras ovelhas também. E você também, se tem autoridade sobre qualquer pessoa, também deve dar a sua vida diariamente por ela. Nas instituições, a gente vê abuso de autoridade, principalmente quando a gente vê a injustiça sendo praticada. Não só com leis injustas, não só com truculência da polícia, de muitas outras formas. Você quer ver um exemplo? Eu sou carioca, e apesar de morar em Brasília, eu tenho parentes que moram lá. E uma coisa que eu percebi no estado do Rio é que os serviços públicos, de um modo geral, são governados por uma mentalidade que visa a esfolar o cidadão. Olha só um exemplo. Eu precisei fazer uma procuração aqui em Brasília para vender o imóvel que eu tinha no Nordeste, onde eu morava antes de vir para cá. Essa procuração custou menos de R$40. Um mês depois, eu fui comprar com esse dinheiro um outro imóvel lá no estado do Rio. E precisei fazer uma procuração, porque eu não ia estar lá presente. Sabe quanto custou? R$400. Quando eu perguntei, me disseram: é porque é para imóvel. Falei: mas há um mês eu fiz uma procuração para imóvel e custou menos de 10% do que vocês estão me cobrando. Se você for olhar todas as demais taxas cartorárias, você vai ver que lá é assim, nos outros lugares não. Em Sergipe, na Paraíba, aqui em Brasília também, se você quiser abrir firma, você não paga absolutamente nada. Lá no estado do Rio você paga mais de R$30. Os serviços públicos em geral lá são prestados como se eles estivessem fazendo um tremendo favor para o cidadão. E quando eu morava lá, antes de sair para morar em outros estados, eu achava que era assim no Brasil inteiro. Mas depois que eu vi que no Sul, no Nordeste e no Centro-Oeste não é assim, os meus olhos se abriram e eu percebi. É um problema localizado, é um problema só de lá. Pode até ser que em outros estados que eu não conheço também tenha essa mentalidade, mas é uma mentalidade muito perniciosa
perniciosa, que não precisa ser assim, já que em outros lugares não é. E isso, pra mim, é um exemplo de abuso de autoridade também. Como é que a gente luta contra o abuso de autoridade? Com oração, com jejum, porque Deus é quem delegou a autoridade originariamente a essas pessoas. E Ele pode sim fazer alguma coisa para mudar o quadro. E Ele faz. Através de protestos organizados, através de desobediência civil. Gandhi, por exemplo, derrotou o grande Império Britânico na sua época por meio da desobediência civil, sem nenhum tipo de violência. Os cristãos, por exemplo, que desobedeciam os nazistas para acolher os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Você pode até pensar, mas eles estavam mentindo. Mas o que é mais importante? Falar a verdade ou proteger uma vida? Nunca se esqueça de que os mandamentos de Deus têm hierarquia também. E a proteção da vida está acima de todas as outras coisas. E mesmo a desobediência civil não fere o princípio da submissão, porque você vai estar desobedecendo a uma ordem que está extrapolando a autoridade que foi recebida de Deus. O contrário da submissão é a rebeldia. E a rebeldia é um valor que muitas vezes é exaltado na nossa sociedade. Ser rebelde é tão legal, tão charmoso. Só que o princípio da rebeldia não é uma coisa boa, não. A origem da rebeldia está em Satanás, que antes se chamava Lúcifer. A queda dele está narrada lá em Isaías 14, nos versos 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. E também lá em Ezequiel, capítulo 28, nos versos 13 a 17. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. E essa rebeldia que começou no coração de Lúcifer, acabou levando 1/3 dos anjos junto com ele, que se transformaram em demônios, é o que está lá em Apocalipse, no capítulo 12. O verso 4 fala que o dragão, que é uma denominação de Satanás, tinha uma cauda que arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. 1/3 dos anjos foram arrastados junto com ele. E lá em Gênesis, no capítulo 3, mostra a investida de Satanás sobre os seres humanos, plantando a rebeldia no coração de Adão e Eva. No capítulo 2 de Gênesis, os versos 16 e 17 falam assim: O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E no capítulo 3, nos versos 1 a 6, conta assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não falou nada sobre tocar, só falou de comer. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Você viu, tanto no caso de Lúcifer como no caso da mulher, havia o desejo de ser como Deus, só que pegando um atalho. Deus deseja de fato que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Mas não é só o fim aonde a gente precisa chegar que importa. O processo, o meio também é importante. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, de rebelião, de pecado, dá uma olhada no vídeo sobre salvação que eu já postei, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. E submissão, que é o contrário da rebeldia, geralmente resulta em obediência, mas nem sempre. Porque se o ser
humano, que é a autoridade delegada, estiver dando uma ordem que fere o que Deus estabeleceu, a gente é autorizado a desobedecer sim, aquela ordem específica, porque é mais importante a gente obedecer ao princípio que Deus estabeleceu. É isso que a gente vê lá em Atos, no capítulo 4, nos versos 18 e 19. Pedro e João haviam sido presos pelo Sinédrio porque eles haviam curado um paralítico em nome de Jesus. E o pessoal do Sinédrio estava querendo liberá-los, mas não queriam que eles continuassem falando em Jesus. E aí fala assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, porque eles estavam indo além do que Deus tinha ordenado para eles. E Pedro e João tiveram discernimento de que a ordem de Deus era justamente o contrário da ordem daquelas autoridades delegadas. E por isso, mesmo sendo submissos a eles, mesmo reconhecendo que eles eram autoridade, eles disseram: olha, não dá para obedecer. Lembra que eu falei que é possível que você pratique ação aparentemente boa, mas que está ferindo o princípio da submissão a Deus? Um outro exemplo está na história de Nadab e Abiú, que eram filhos do sumo sacerdote Arão. Em Levítico, no capítulo 10, os versos 1 a 3 falam assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Oferecer incenso a Deus, entrar ali na presença do Senhor, nossa, isso não é bom? É, mas Deus não tinha ordenado. Por isso eles acabaram morrendo fulminados. Preste atenção ao princípio, não apenas à ação em si. E deixa eu mostrar para você algumas situações em que a gente mais mostra que a gente é verdadeiramente submisso. Uma delas é durante o sofrimento, quando a gente sofre humilhação, ou injustiça, ou ameaças. Como é que a gente pode reagir de uma forma submissa? Pedro mostra na primeira carta dele, no capítulo 2, nos versos 18 a 25. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O exemplo é o nosso pastor e bispo, é Jesus. Você está sendo humilhado, você está sofrendo injustiça, estão ameaçando você, entregue-se àquele que julga retamente, e ele vai julgar a sua causa e vai dar vitória para você. Outra situação é durante o confronto com as autoridades, e também nessa situação Jesus é o nosso exemplo. Olha o que está em João, no capítulo 19, versos 9 a 11. Os judeus disseram a Pôncio Pilatos que Jesus dizia que era filho de Deus, e Pilatos ficou amedrontado, e aqui fala assim: voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus estava confrontando tanto Pilatos, quanto aqueles que haviam entregado Jesus a Pilatos, que era o Sinédrio. E quais são os limites da obediência? São justamente quando a autoridade delegada extrapola os limites da autoridade que recebeu, que é esse texto de Atos que a gente já leu. Vamos dar uma olhada de novo também naquele texto que a gente já leu de Romanos 13, especificamente no verso 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, descubra quem tem autoridade sobre você e o limite dessa autoridade, e se submeta a ela, só que sem trocar os pagamentos. Dê a ela o que você deve a ela, não o que você deve a outra autoridade. Agora, a autoridade, o poder, pode
pode ser exercido de uma forma destrutiva ou construtiva. O poder destrutivo exige ascendência, exige estar sobre os outros. É a história que a gente vê lá de Jesus com os seus discípulos, particularmente os irmãos João e Tiago. Inclusive a mãe deles pediu que quando Jesus estabelecesse o seu reino, os seus filhos tivessem um à sua direita e o outro à sua esquerda. É o desejo de estar dominando sobre os demais. E nunca está satisfeito, quer sempre mais. É a história de Adão e Eva e também a de Lúcifer. Não basta o que a gente tem, não basta o que Deus nos deu, não basta ser bom. A gente tem que ser o melhor de todos, deixar todo mundo para trás, estar sempre conquistando. E isso é estimulado muitas vezes pela propaganda que a gente vê na televisão. É um tipo de poder que destrói relacionamentos, a confiança, o diálogo, a integridade também. Saul, que era rei de Israel, tinha ciúme de Davi e atacou Davi. O relacionamento dos dois, que começou tão bem, acabou de uma forma ruim. Você tem algum amigo que seja seu amigo do peito? Será que ele vai ser seu amigo se vocês trabalharem na mesma firma, tiverem o mesmo cargo e ambos tiverem a oportunidade de serem promovidos, mas só um ganha a promoção? É um tipo de poder que é marcado pelo orgulho e pela arrogância, amor ao próprio poder. Só que esse tipo de poder, de domínio, de autoridade, que muitas vezes a gente vê também dentro da igreja, que é aquele tipo de poder que exige que seja feito tudo da nossa maneira, do nosso jeito, o jeito do outro não serve, impede a gente de ouvir a Deus e ver alternativas que seriam melhores, que Ele mesmo colocaria diante de nós. Nosso orgulho, nossa arrogância impede a gente de enxergar isso. E a gente tem a mania de achar que quem aparece na televisão, ou na mídia, ou na internet, no YouTube, está sendo honrado, está sendo reconhecido, mas nem sempre. A gente vive numa época em que existem muitas celebridades instantâneas, principalmente na internet. A gente fica viciado nas selfies, quer se autopromover de qualquer jeito, tem a oportunidade de ter um monte de seguidor, de impor as nossas ideias, mas saiba que isso não é uma boa autoestima, isso é uma deturpação. A boa autoestima, além de não ter inferioridade, nenhum complexo que faça com que você se sinta menor do que os outros, também não tem lugar para o ego inflado, não. Esse poder destrutivo também se manifesta quando a gente tenta lucrar com a religião, usando o poder de Deus, os dons de Deus, a graça de Deus para o nosso próprio benefício. É isso que a gente vê lá no livro de Atos, no capítulo 8, nos versos 18 e 19. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse-lhes: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E hoje em dia a gente está vendo isso, o comércio dos dons do Espírito Santo, o comércio da bênção de Deus, até mesmo na internet. Tem gente que chega e divulga vídeos dizendo: olha, você pode entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil, muito rápida. Basta comprar o meu livro, basta comprar o meu curso, basta comprar o meu método. Cuidado, gente. Jesus mesmo falou: o que vocês receberam de graça, deem de graça. Desconfiem sempre que pedirem dinheiro em troca de alguma bênção. Deus nunca fez assim, nunca vai fazer, e espera que a gente nunca faça também. Esse tipo de poder que tenta lucrar através da religião não é só destrutivo, não, é também diabólico. O poder corrompe, e lembre-se disso sempre, porque o poder absoluto corrompe absolutamente. E o maior risco da gente errar feio mesmo, cair de vez, é quando a gente crê que sempre, todas as vezes, a gente vai estar exercendo o poder para o bem e que a gente jamais vai errar. Só Jesus nunca erra. E mesmo Jesus foi submisso a seus pais, a João Batista, às autoridades do seu tempo. E quem não precisa prestar contas para ninguém, caminha direto para a destruição. Mas uma coisa importantíssima é o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 12. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma outra versão chama de principados e potestades. O que são principados e potestades? São poderes espirituais cósmicos que se manifestam por meio dos seres humanos e também em estruturas do nosso mundo real. Por exemplo, Hitler.
Ele foi uma manifestação dos principados e potestades na Alemanha nazista. E as estruturas do nosso mundo podem ser instituições políticas, sociais, econômicas, religiosas mesmo. O nazismo, que eu já falei, o apartheid na África do Sul, a Ku Klux Klan, a escravidão no século XIX, a escravidão que existe ainda hoje, o capitalismo selvagem, o comunismo rígido, as ditaduras brutais, sistemas injustos e corruptos que a gente vê até mesmo aqui no Brasil. Todas essas estruturas, instituições estão manifestando os desígnios desses poderes cósmicos e espirituais, os principados e potestades. Eles são responsáveis pela tendência destrutiva do poder. E quando a gente pensa nos principados e potestades, não pense em demônios chifrudos, de rabo pontudo, não. Ou em fantasmas bonzinhos, ou em assombrações. E sim em seres criados que se rebelaram contra o seu Criador, deuses que querem escravizar, destruir e afastar a gente do caminho da vida, do bem, do amor, da luz, da paz, de Deus, que usam a mentira, disfarçada muitas vezes de uma coisa boa, com o propósito final de nos destruir. Colossenses, no capítulo 1, verso 16, diz assim, falando de Jesus: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus criou os principados e as potestades também. Os principados e potestades têm sempre uma forma visível, uma nação, uma economia, uma religião, uma igreja, e uma força propulsora que ativa essa forma visível, a legitima e a regulamenta. Por exemplo, quem foi que crucificou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Ou eles foram só a forma visível dos principados e potestades que queriam destruir Jesus e o plano de Deus para a nossa salvação? Olha o que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 8. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Esses poderosos da época de Jesus foram guiados pelos desígnios dos principados e potestades que estavam por trás deles, sem saberem disso. Só que também sem saberem disso, Deus usou tudo isso para trazer o bem para toda a humanidade. Por isso, já que a nossa luta não é contra os seres humanos, contra carne e sangue, e sim contra os espíritos, os poderes espirituais que estão por trás dessas pessoas, a gente precisa ter foco no que é a verdadeira origem de tudo. Saiba que as instituições nunca são neutras. E olhe bem para o seu coração. Será que ali não existe também um esforço insano de chegar ao poder? A gente vê isso na nossa sociedade. E essa verdadeira guerra que a gente trava de uma forma até desleal, puxando o tapete dos outros, fazendo de tudo para chegar ao topo, mostra que as potestades do orgulho e do prestígio dominam o nosso coração. Cuidado, viu? É possível discernir as potestades. E isso é um dom do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versos 8 e 10. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. O discernimento de espíritos é então realmente um dom espiritual que a gente deve pedir. Você quer conseguir discernir espíritos? Peça a Deus. Porque isso é uma coisa muito sutil. Não pense que Hitler, quando assumiu o poder, escancarou logo de cara a que ele veio. Foi uma coisa muito sutil, que foi se desenrolando de uma forma bem gradativa. E naquela época, houve parte da igreja que conseguiu discernir isso e parte da igreja que não conseguiu. O bispo Miller, que apoiava o nazismo, não discerniu. Mas Karl Barth, Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer conseguiram. E quando o anticristo vier, também vai ser assim, vai ser uma coisa tão sutil que ele vai tentar enganar até mesmo os escolhidos, até mesmo o povo de Deus, enganando com suas sutilezas, com suas armadilhas. E quais são as potestades de hoje? Quais são os deuses de hoje? Essas potestades procuram meios de nos dominar, de nos escravizar, de nos controlar. Uma delas é a riqueza, que Jesus já chamou de mamon. É o dinheiro, é o PIB. Daqui a algumas semanas eu vou postar um vídeo a respeito de finanças. Se você quiser, depois você vai assistir, tá bom? Outra potestade é o sexo, mas não o sexo saudável, entre pessoas casadas que se amam, como uma expressão de amor profundo e comprometido.
proibido. Mas a luxúria, a sensualidade, a paixão descontrolada, o incesto, o estupro, não se engane, o incesto e o estupro que a gente toda hora fica condenando e toda hora tá vendo aparecendo nas notícias dos jornais, são formas de dominação. E os vídeos que a gente acha bem fácil e de graça na internet são um meio da gente ser fisgado e acabar enredado e tendo uma dificuldade muito grande de sair disso. Se você quiser saber o que é o sexo saudável, dá uma olhada no vídeo sobre relacionamentos que eu já postei. Outra potestade é o legalismo religioso, com suas tradições e seus regulamentos, que são vistos como um fim em si mesmos. Essas coisas, quando deixam de ser apenas meios de nos levar à vida plena e abundante com Deus, acabam se tornando potestades sim. Afastam a gente de Deus, em vez de tornar a gente mais próximo dele, e é tudo um fardo, um peso enorme para a gente carregar. Olha o que Jesus falou em Mateus 23, verso 4. Ele disse assim dos fariseus: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É o que a gente vê no legalismo hoje em dia também. Um monte de regra, um monte de proibição. E em Colossenses, no capítulo 2, versos 20 a 22, Paulo falou assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. E se você quiser saber mais a respeito do legalismo e da verdadeira devoção, dá uma olhada nos vídeos sobre devoção e também sobre santificação que eu já postei. Uma outra potestade que tenta nos dominar é a tecnologia. Ela padroniza comportamentos para ter eficiência, só que transforma a gente em números em lugar de nomes. Nós deixamos de ser pessoas, nos tornamos só mais um em meio à massa. Outra potestade é o narcisismo. É a busca incessante do prazer, é a autossatisfação, é o ego do tamanho de um bonde. Olha o que está escrito em Lucas no capítulo 9, versos 24 e 25. Quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? As pessoas que são dominadas pelo narcisismo ganham o mundo inteiro. Tem milhões de seguidores, mas perdem a própria alma. Outra potestade é o militarismo, que a princípio foi criado para controlar o caos. Só que hoje em dia está promovendo o caos. É só você pensar na indústria de armas, cujo interesse é promover a guerra e fornece armamento para os dois lados da batalha, para os terroristas, a indústria da espionagem também, e o final de tudo isso vai acabar em destruição do planeta e da espécie humana. E outra potestade é o ceticismo absoluto, que a gente vê principalmente nas universidades, e que na verdade atrapalha a busca honesta pela verdade e obscurece o entendimento, porque pressupõe que algumas possíveis respostas são inaceitáveis. Todas essas potestades e várias outras de que eu não falei podem ser vencidas quando a gente renuncia aos seus mecanismos de poder, da mesma forma que Jesus. Olha o que Colossenses 2,15 fala. Ele, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Lá na tentação de Jesus no deserto, que a gente vê em Mateus 4, a gente vê o diabo propondo para ele atalhos, usando as mesmas armas que as potestades desse mundo usam. E ele rejeitou todas elas. Foi pelo caminho mais difícil, o caminho proposto por Deus. E desse modo ele conseguiu triunfar sobre todas as potestades na cruz. E se a gente renunciar a esses mecanismos de poder que a gente está discernindo, a gente também vai poder triunfar sobre elas. Para isso a gente precisa pedir discernimento para Deus. Olha o que Tiago fala no capítulo 4, verso 2 da sua carta. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Você precisa de discernimento de espírito, peça para Deus, Ele vai dar. A gente também precisa enfrentar a nossa ganância interior, que é a maior potestade que pode morar no nosso coração. Junto com o Espírito Santo, com a ajuda dele, renunciando a todas as coisas, todas. Porque se a gente não tiver nada a perder, a gente não vai ter medo. E na verdade a gente não tem nada a perder porque nada é nosso. Tudo o que a gente tem não é nosso. É Deus que emprestou para nós. Até mesmo a nossa vida. E se a gente perder a nossa vida, a gente deve ter em mente que a gente vai estar largando essa daqui para receber uma outra muito melhor. Em João 12:24, Jesus falou assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A morte pode trazer muito fruto. E no nosso caso, morrer é lucro, é o melhor que pode acontecer para nós.
Eu não estou querendo incentivar ninguém a se matar, mas no dia em que a nossa morte chegar, a gente não precisa ter medo. Primeiro porque Jesus conquistou a morte. Ele abriu o caminho para nós e vai estar esperando a gente do outro lado, para uma vida muito, muito melhor do que essa daqui. A gente precisa aprender a morrer dia a dia. Assim, a potestade da ganância que mora no nosso coração vai ser derrotada. A gente precisa também lutar contra o espírito que está por trás das estruturas. Lembre-se, a corrupção não é um problema do político A ou B, do juiz C ou D, mas do espírito que está por trás dessas pessoas e de praticamente todos nós. Olhe para dentro do seu coração e você vai entender do que eu estou falando. E a gente as derrota também usando as armas de Efésios 6, dos versos 10 a 18. Se você ler esse texto, você vai ver que as nossas armas são a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. E são armas poderosíssimas. Segundo aos Coríntios 10, 4 fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não se engane pela aparência de fragilidade. Essas coisas fazem com que o mundo possa ser totalmente transformado. Se você até hoje não entendeu o que aconteceu causando a queda do Muro de Berlim, saiba que houve muita oração por trás disso. Não são armas só de defesa não, mas de ataque, de ofensiva, mas é ataque conjunto. Porque quando Paulo falou a respeito dessas armas de Efésios, ele tinha em mente a cunha romana, em que cada soldado usava o seu escudo para cobrir 2/3 do seu corpo e também para cobrir 1/3 do seu colega do lado. E assim todos eles avançavam juntos, formando uma couraça enorme, que era praticamente invencível. E nós também devemos lutar juntos como igreja. Quando Jesus falou que as portas do inferno não iriam prevalecer, não ia ser sobre o crente, ia ser sobre a igreja, sobre o conjunto de crentes, o conjunto de pessoas que creem nele, para que assim a gente possa vencer o mal com o bem, como Paulo fala lá em Romanos 12, verso 21. Até agora a gente falou sobre o poder destrutivo. Vamos ver agora o poder construtivo, criativo, restaurador. A gente vê um exemplo desse poder na história de José. Quando ele era adolescente, ele era o preferido do pai. Os irmãos tinham um ódio enorme dele por causa disso e acabaram vendendo-o como escravo. Ele foi para o Egito, passou anos lá sofrendo demais, inclusive com acusações falsas. Mas no final da história ele acabou se tornando o governante do Egito, abaixo só do faraó. E quando ele finalmente se reencontrou com os irmãos, ele estava numa posição que ele poderia ter se vingado deles, poderia ter causado a morte de todos eles. Mas em Gênesis, no capítulo 45, a gente vê que ele optou por perdoar os irmãos. Isso é um poder construtivo, que restaura relacionamentos, que liberta, que traz união, traz cura, traz perdão. É o mesmo poder que a mãe e o pai usam na educação dos seus filhos, que os bons diretores e professores usam incentivando seus alunos a crescerem, que os bons pastores e líderes usam com suas ovelhas, que os bons presidentes de empresa usam com seus diretores e empregados, que Jesus usou durante todo o seu ministério, curando, perdoando, salvando, morrendo finalmente numa cruz por todos nós, e que resulta em nossa gratidão, nosso louvor e nossa alegria. No reino de Deus, que é o exemplo máximo do amor construtivo, a grandeza hierárquica não é algo primordial. É melhor até quando a gente ignora isso. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Fica contente com a posição em que Deus colocou você. Isso traz alegria, isso traz lucro. É um tipo de poder onde a arrogância é substituída pela humildade e pela confiança em Deus, em que a fidelidade é mais importante do que o sucesso, em que o verdadeiro poder espiritual se manifesta. Quais são os sinais desse poder? O primeiro é o amor, usando o poder para o bem de todos, com compaixão. Olha o que está em Lucas 6,19. Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. É poder para curar, poder para perdoar, poder para salvar. A humildade também, em que o líder reconhece que é só humano, como em Atos 14,15. Numa cidade chamada Listra, Paulo e Barnabé tinham chegado e operaram um milagre, curando um paralítico. E toda a população estava trazendo ofertas, porque queriam fazer sacrifícios em honra deles. Só que, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo
isso. Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles reconheceram, olha, gente, é só gente como vocês. Deus é que opera essas coisas todas. Esse é o poder criativo, curador, construtivo. É um poder que se autolimita por amor às pessoas, até que elas estejam preparadas para lidar com aquilo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, Paulo fala assim: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro, para não se precipitar a impor as mãos, manifestando o poder de Deus sobre a vida de alguém. Pode ser que a pessoa não esteja preparada para receber aquilo. E isso lembra também o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 7, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. E há pouco tempo eu passei a entender isso como um ato de amor mesmo a essas pessoas que Jesus está chamando de porcos ou cães. Não é pejorativamente, mas só mostrando que não estão preparados para receber essas coisas. Quando estiverem, aí sim você manifesta o poder que Deus te deu para salvar, para curar, para que essas pessoas possam receber de braços e coração aberto. Outro sinal é a alegria profunda. Os rios de água viva de que Jesus falou em João 7, verso 38, fluindo do mais profundo do nosso ser. Não é a alegria superficial que a gente vê fácil por aí, basta ir num show de um cantor sertanejo ou um show de cantores gospel. Não é disso que eu estou falando. É da alegria profunda do Espírito Santo. É um poder que é exercido também com vulnerabilidade, em que a gente se torna frágil por nossa própria escolha, como Jesus, que se tornou um recém-nascido numa manjedoura e que acabou morrendo numa cruz para depois poder ressuscitar, cheio de poder e glória. A gente não precisa controlar todas as coisas, nem todas as pessoas. E também não precisa reagir com raiva, nem com resignação, apenas com paz, sabendo que quem controla de fato é Deus. É um poder que também é submisso, primeiramente a Deus, que age em cooperação íntima com Ele, aceita a autoridade dele sobre nós, com amor e com respeito, que é o que Paulo fala lá em Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por temor a Jesus, a gente se sujeita a Ele e também uns aos outros, em todos os nossos relacionamentos. Assim, a gente consegue ter acesso à sabedoria do outro. Eu não preciso saber todas as coisas, mas eu posso, por meio da submissão, aprender do outro, ter acesso ao encorajamento dele em relação a mim também, e também deixar que os outros tenham acesso à minha sabedoria e ao meu encorajamento. E é um poder exercido com liberdade, que não quer explorar os outros, que não quer controlar os outros, que deixa o outro decidir. Olha Mateus 12, 20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. É um poder que não esmaga, como o poder de Jesus. Então, no cotidiano, quando a gente tiver a chance de escolher como a gente vai exercer o nosso poder no nosso reino, seja com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos alunos, com os nossos empregados, com os nossos liderados na igreja, a gente vai ter que escolher em relação a nós se a gente vai agir com autocontrole ou indulgência. A gente precisa ter abnegação, precisa ter disciplina. Se você quiser saber mais, dá uma olhada no vídeo sobre disciplina que eu já postei. No nosso lar, a gente vai decidir se a gente vai ter confiança ou subserviência. A gente precisa moldar a vontade dos nossos filhos, mas sem quebrar o espírito deles. No casamento, a gente precisa escolher se vai ser um ambiente de comunicação ou de isolamento, com a verdadeira intimidade. Na escola, se vai ser um ambiente de crescimento ou de inferioridade. No trabalho, se vai haver competência e encorajamento ou inadequação. E na igreja, se vai ser um ambiente onde a fé vai ser estimulada ou o conformismo, porque lá deve ser um lugar onde vida é gerada. A escolha é nossa. Eu, por exemplo, sei muito bem que eu tenho uma tendência grande a ser rebelde e controladora também. E o desafio que se coloca diante de nós é saber se submeter às autoridades delegadas, colocadas por Deus sobre nós para o nosso bem, denunciar o abuso com respeito e com oração e exercer a nossa própria autoridade enxergando as pessoas, principalmente as mais pobres, que tendem a passar pela gente como se fossem invisíveis, com amor, com abnegação, dando liberdade àqueles que reconhecerem a nossa autoridade para tomarem as suas próprias decisões,
Saber que a gente não tem nada de nosso, de fato, de verdade. Até a nossa própria vida. Nós somos de Cristo. Nossos cônjuges, nossos filhos são dele também. Todos os nossos bens são empréstimos de Deus. Por isso, a gente não precisa temer perder nada, nem a vida. Morrer é lucro. É o que Paulo fala em Filipenses 1:21. E nós somos livres para exercer autoridade e também para aceitar a autoridade sobre nós. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, você pode ler o livro Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Pode ler também um livro maravilhoso de Richard Foster, chamado Dinheiro, Sexo e Poder. Principalmente os capítulos que falam sobre poder. E na semana que vem, a gente vai falar sobre a vontade de Deus. Como é que a gente consegue descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Você quer saber como? Me encontre então na semana que vem.